Olá pessoal, estamos começando mais um programa Sala de Opinião e hoje nós temos a honra de receber a professora Viviane Marques, fonoaudióloga, neurofisiologista, mestre em fonoaudiologia e doutorando em psicanálise da Faculdade Veiga de Almeida do Rio de Janeiro. Professora, bem-vinda a Rondônia, um prazer enorme receber a senhora aqui. A honra é toda minha, agradeço muito à universidade, esse convite maravilhoso para a gente trabalhar um pouco da anatomia palpatória e do fonotape aqui em Rondônia. Queria saber da senhora hoje qual a relação, qual a importância da fonoaudiologia como recurso terapêutico. A fonoaudiologia, ela tem vários recursos terapêuticos hoje em dia, né? Então, o fonotaping que a gente está trabalhando é um desses tantos recursos. Eu costumo dizer que o que importa no plano terapêutico é a fonoterapia, é a base principal que nós temos. Mas nós temos recursos que podem agregar muito às terapias. A bandagem é uma delas, né, que é o fonotaping. A gente pode utilizar a eletrofonoterapia, a gente pode utilizar o laser, a fototerapia. Então, existem vários recursos que estão agregando e permitindo que nós tenhamos tratamentos mais eficazes, mais rápidos, altas mais rápidas, e a melhora disso vem diretamente para os pacientes. A senhora tem mais ou menos uma ideia de quando isso começou a ser utilizado? Porque a fono é uma ciência relativamente nova, né? E que já cresceu de forma bem grande, mas quando que a gente começou a utilizar esses recursos terapêuticos mais específicos? O fonotaping, eu costumo dizer que a bandagem ela é usada desde Hipócrates antes de Cristo, né? Então, bandagem, ela vem desde um band-aid, desde um esparadrapo, isso é uma bandagem. Só que a gente tem utilizado a bandagem com um efeito muscular, com uma técnica muscular. Então, ela já veio para o Brasil há alguns anos, é uma técnica que ela surgiu no Japão com o Dr. Kenzo Casey, né? Em 1973, então já começou a ser utilizada e ela veio evoluindo as bandagens e hoje em dia a gente utiliza muito como facilitador muscular ou para inibir os músculos que estão em contratura. Melhora muito a propriocepção dos músculos e dos pacientes em relação ao próprio corpo. Isso é muito bom. A terapia, a bandagem, o que ela é exatamente e os benefícios para o paciente, ele consegue notar isso logo de primeira? Como é que funciona isso? Né? É legal até para quem está em casa, para a gente poder saber o que é mesmo a bandagem e como que ela é importante para o paciente. Então, a bandagem, é uma fita, né? Só que ela é uma fita flexível. Ela é flexível longitudinalmente. E ela tende, sempre quando você utiliza ela tem um que a gente chama de recall. Ela retorna para o ponto de origem. Então, a gente pode utilizar para melhorar a contração muscular, por exemplo, facilitando uma contração, ou se a gente colar inversamente para fazer a inibição. Então, os pacientes tendem a perceber isso no corpo, primeiro porque é um estímulo sensitivo que vai diretamente na pele, então elas tendem a perceber isso já logo no início da estimulação. E é um estímulo que ele tende a se propagar. E tem uma vantagem o quê? Que você ativa mais áreas cerebrais. A gente tem estudos que comprovam isso, que você tem uma representação cortical maior quando você tem o estímulo da bandagem associada à fonoterapia. Isso é bom, até porque o paciente, quando ele começa a ver o resultado, ele fica muito mais motivado, né? Com certeza. Hoje, um paciente motivado para a fonoaudiologia faz a diferença? Acho que para qualquer terapia, né? Eu acho que não somente para a fonoaudiologia, mas para a fisioterapia, para a nutrição, as pessoas querem resultado. Nós estamos num mundo em que as coisas acontecem de forma rápida e os tratamentos excessivamente longos, eles não são bem vistos. Então a gente os recursos vêm para nos ajudar com isso, para ajudar com que a gente tenha altas mais rápidas e efeitos terapêuticos melhores. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente, a senhora comentou um pouco de algumas evidências científicas sobre a bandagem e tal. Você pode resumir isso um pouquinho pra gente? Acho que vai ficar legal pro pessoal de casa para saber que, por mais que seja antigo, a gente já tem estudos e as coisas começaram a ficar mais interessantes e mais sérias nessa área, né? Exatamente, porque
existe uma coisa que se chama achismos, né? Que a gente vê hoje em dia, né? Na internet, né? Os blogs, os coachings, né? Então, e existe uma coisa que se chama evidência científica. Então, quando a gente tem evidência científica, é porque nós tivemos estudos, né, randomizados, que foram testados com as pessoas e que fizeram testagens e que mostraram os efeitos. Então, a gente tem estudos que mostram um efeito imediato até da bandagem, do kinesiotaping, para a reação muscular, para elevação, por exemplo, do ocioide. Então, cada vez você tem mais estudos comprovando a eficiência do kinesiotaping. Isso é legal. A gente vê que a prática, ela faz muita diferença, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da sua prática com a bandagem, da kinésio, né? Dividisse um pouquinho com a gente. Isso. Eu acho que a prática faz toda a diferença mesmo. Eu até comecei a dar aula de kinésio, eu tenho a formação já há alguns anos, mas eu comecei a dar aula de fonotaping bem depois, porque eu acho que quando a gente começa a dar aula, a gente já tem que ter muita história para contar. A gente já tem que ter vários casos clínicos para a gente poder mostrar as fotos, mostrar os efeitos. Então, a gente tem efeitos fabulosos na paralisia facial, por exemplo, né? Então, a gente já atua com a paralisia facial, você vê que a gente usa as técnicas fonoterápicas, né, das massagens estimuladoras, a gente usa crioterapia, a gente usa eletro e a bandagem ela vem ser um agregador e ele mantém o teu estímulo, porque o paciente não usa somente durante a intervenção, ele continua com a bandagem, ele vai para casa. Tempo com a bandagem. Isso, ele fica uma média de 48 horas com a bandagem, então aquele estímulo se continua, se perpetua. Então você tem um efeito muito mais eficaz, né? Então a gente usa, por exemplo, com a paralisia facial, que a fono usa excessivamente, a gente usa muito com a paralisia cerebral. Hoje em dia eu não vejo alguém trabalhar em neurologia, trabalhar com crianças em neuropediatria e não utilizar esse recurso para agregar, para melhorar o vedamento labial, para melhorar a deglutição, inibindo aquela salivação excessiva. Então, é um recurso que tende a trazer muitos benefícios, independente da faixa etária e até da patologia. Sempre que a gente pensa que precisa melhorar a musculatura, ele pode agregar a fonoterapia. Isso é bom, porque a gente sabe que a fono, ela trata desde o nenê até o idoso. E aí, a bandagem, então, ela vai se aplicar dentro da área muscular, em todas essas faixas etárias. Exatamente. O bebê a gente tem que ver a necessidade, né? Porque os bebês eles tendem a ter respostas musculares mais rápidas e não necessariamente eles precisam da bandagem, apesar de já terem estudos que trabalham com as crianças, né? Com os bebezinhos. Mas as crianças, de maneira geral, a parte da neuropediatria, os adolescentes, né? E não só na área de motricidade oral, né? Na área de disfagia, na área de neurologia, na área de voz, não é? Voz? Na hora de voz, para adequar, reposicionar os músculos, posicionar a laringe adequadamente, ela tem contribuído bastante. A bandagem, então, o paciente vai para o consultório, ele faz a terapia e é a fono que coloca a bandagem. Exatamente. A fono coloca e o paciente vai para casa. Quem tem que colocar a bandagem, é o que eu falo assim, bandagem não é uma fita que se coloca, ela tem um fundamento, ela tem um princípio. Você tem que pensar nos músculos, em ponto de fixação, não é? Em ponto móvel do músculo, se você quer contrair, se você quer relaxar. Então necessita que seja um profissional que consiga fazer uma análise muscular boa, um diagnóstico funcional adequado para ver a forma correta de colar. E precisa achar muito bem, com muita facilidade, os músculos, né, no seu paciente. Então, faz essa terapia agregada à bandagem e o paciente continua com ela colada. O que a gente faz somente de orientação é os pais, eles podem fazer a retirada da bandagem. Então a gente orienta como retirar, mas colocar somente o profissional capacitado, o profissional que fez a formação. Nós vamos para um breve intervalo comercial e a gente volta já já.